Olá, amigos da TV 247, querida comunidade que nos acompanha no acompanhamento, na cobertura da conjuntura política internacional, de grande interesse para o nosso público. Hoje nós temos o prazer de receber a Amanda Harumi, que é uma acadêmica, professora de Relações Internacionais na Fundação Santo André, em São Paulo. Ela que é mestra e doutoranda em Política e Relações Internacionais do PROLAN, que é o Programa Latino-Americano da Universidade de São Paulo. É um enorme prazer, Amanda, receber você aqui. Nós vamos conversar com o nosso público sobre um assunto palpitante, que é esta rebelião popular que tomou conta da Colômbia desde o dia 28 de abril. Teve ampla repercussão mundial, latino-americana e, claro, aqui no Brasil também, onde até mesmo ações de solidariedade foram realizadas. Então, é para conversarmos sobre esta rebelião popular na Colômbia que a Amanda vai falar conosco, ela que conhece profundamente o assunto, se especializou nisso, acompanha a situação política na Colômbia, os desenvolvimentos sociais naquele país. Então, Amanda, você está com a palavra para dialogar com o nosso público. Muito obrigada, Zé Reinaldo, pelo convite. É sempre muito importante falar sobre a Colômbia. Então, a Colômbia esteve nas manchetes internacionais desses últimos meses, porque presenciou um grande levante popular da juventude, dos movimentos sociais nas ruas. Foram mais de 50 dias de manifestações, e essas manifestações eram compostas por uma amplitude social. Então, tinham pessoas da classe média, trabalhadores, estudantes, e eles reivindicavam, principalmente, uma transformação da pauta social, porque o governo do Ivan Duque impôs um projeto de reforma tributária que iria impactar muito a vida dos colombianos. Então, o estopim dessas manifestações foi o avanço do neoliberalismo e o pedido da sociedade para que o governo olhasse com mais cautela esse momento extremo da pandemia. Então, essas manifestações chamaram muita atenção pelo número de dias, né, e pela amplitude. Se diz que foi a maior manifestação da história recente da Colômbia. Então, essa presença nas ruas foi muito importante para demonstrar que os movimentos sociais estão pedindo uma inflexão política na Colômbia. Perfeito, Amanda. É algo que chamou muito a atenção do público aqui no Brasil, foi o fato de que essas manifestações tiveram como epicentro a cidade de Cali, mas elas se espalharam por todo o país. Bogotá também foi palco de grandes manifestações e diferentes cidades do território colombiano foram palco de grandes protestos. Observamos também que houve uma grande presença de manifestantes da imigração colombiana no exterior, em vários países da Europa, países latino-americanos também. Uma manifestação de tal magnitude abrangeu que tipo de reivindicações sociais? O que é que estava realmente em jogo e por que elas foram tão persistentes e prolongadas, essas jornadas de luta? Bom, eu acredito que o elemento que compõe as manifestações e faz com que elas sejam fortes, amplas e massivas é que ela tem várias faces, né? Então, o estopim da manifestação foi a imposição dessa reforma tributária no momento de pandemia, e essa reforma tributária, ela atinge também uma classe média, que até então não acreditava que poderia aderir e se mobilizar nas ruas também. Mas nessas manifestações a gente encontra diversas outras pautas, como a questão da violência de Estado, um pedido estrutural de transformação do Estado colombiano, que por muitas vezes foi militarizado e teve os movimentos sociais como inimigo político da Colômbia. Então, por detrás desse grande levante popular, eu acredito que tem muitas pautas, mas eu destacaria
uma crítica forte ao modelo neoliberal que se arrasta por décadas na Colômbia e que na pandemia se mostrou extremamente frágil e fracassou na condução da pandemia, e também a questão da paz na Colômbia, que envolve tanto a questão de segurança, da militarização da polícia e outras formas de violência que existem na sociedade colombiana. Obrigado, Amanda. Nós vamos falar bastante aqui, durante essa entrevista, sobre este fenômeno, que parece que é um fenômeno endêmico da sociedade colombiana, que é esse fenômeno da violência. Mas eu queria ainda explorar mais a temática das manifestações em si, porque elas eram apresentadas como assim, o título geral era Greve Geral Nacional na Colômbia. Bom, durou 50 dias. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: primeiro, se essa greve geral nacional foi uma linha de continuidade com aquela greve geral que tinha ocorrido 2 anos antes e que, inclusive, constituiu aquele famoso Comitê Nacional del Paro, como eles chamam, né? E que movimentou muito o país naquela ocasião e acabou também organizando manifestações importantes. Credenciou-se esse comitê como um interlocutor importante dos movimentos sociais, das forças políticas e até no diálogo com o governo. Dentro disso, você acha que essas reivindicações, que no primeiro momento, claro, não são muito difusas, elas acabaram se consolidando numa espécie assim de plataforma permanente de lutas do povo colombiano, levando em conta essa provável continuidade entre 19 e 21? Bom, com certeza eu vejo uma relação dos levantes de 2019 com os de 2021. E a pandemia como um fator, né, que intensifica todas essas pautas. Então, desde o Acordo de Paz de 2016, a sociedade colombiana e os movimentos sociais, eles tiveram um processo de oxigenação. Então, eles tiveram um momento um pouco mais democrático, que eles conseguiram debater quais seriam as diretrizes futuras, né, sociais da Colômbia. Em 2018, a extrema-direita ganhou na Colômbia. Então, é como se essas pautas, né, que estavam sendo debatidas e defendidas, né, uma justiça social, falar sobre o conflito, né, de uma maneira defendendo a paz, todos esses temas, teve uma derrota em 2018. Então, o Levante Popular de 2019, ele tem uma relação direta com o avanço da extrema-direita, representada pelo Iván Duque, mas que representa o uribismo, que é uma força política tradicional na Colômbia. Então, essas manifestações, elas já tinham essa característica de ser muito crítica ao projeto neoliberal de extrema-direita projetado pelo Iván Duque. Em 2020, o uribismo ele perde mais força popular, porque o Uribe chega até ser preso, né, conseguindo comprovar a relação do Uribe com o paramilitarismo. Então, a narrativa do uribismo dessa extrema-direita já perde força em 2020. E em 2021, quando tem mais um avanço do neoliberalismo, surge como um estopim e volta à tona todo esse debate que vem sendo feito na sociedade colombiana desde o Acordo de Paz de 2016. Então, realmente, não tem como a gente elencar um elemento, mas o que eles pautam muito como soluções emergenciais seria um auxílio financeiro para esse momento da pandemia, para 6 milhões de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, e também pedindo a gratuidade das matrículas dos estudantes, que hoje também estão extremamente vulneráveis com a crise econômica consequente da pandemia do Covid-19. Então, essas manifestações de 2021, elas reacendem as pautas que já vêm sendo defendidas pelos movimentos sociais, mas acredito que elas ganham uma amplitude com a intensificação e o cenário da pandemia. Perfeito, Amanda. Eu não mencionei no início, vou mencionar agora. A Amanda é também diretora de Relações Internacionais de uma importante entidade.
do setor da juventude brasileira, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E, nessa condição, ela mantém muito contato também com as organizações juvenis latino-americanas, especificamente, sem dúvida, da Colômbia também, país que ela visitou. Então, eu queria lhe perguntar, Amanda, qual foi o papel dos movimentos juvenis, e você podia aproveitar e falar um pouco para o nosso público sobre a visita que você fez lá, os contatos que você manteve, essa interação da juventude colombiana com a juventude brasileira e demais juventudes dos países da circunvizinhança latino-americana. Enfim, fale um pouco para nós sobre o papel da juventude nesses movimentos e sobre essas relações que são políticas e também são relações sociais no âmbito dos movimentos. Obrigada, Zé Reinaldo. A juventude colombiana é uma juventude extremamente politizada, organizada. Ela esteve presente no momento dos diálogos de paz. Então, a juventude colombiana, o movimento estudantil, organizou na Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, diversos debates e painéis para pensar como ia ser escrito o acordo de paz. Então, é uma juventude muito articulada e tem um peso político importante na conjuntura colombiana. E é uma juventude que sofre há anos, né? É uma juventude que foi perseguida pelas atividades políticas, mas que também não tem acesso à educação como a gente presencia aqui no Brasil, né? Que a gente ainda tem universidades públicas e gratuitas. Na Colômbia, as universidades públicas não são gratuitas, eles pagam taxas, então essa é uma grande luta que eles defendem, mas o movimento estudantil, eles têm muita noção da necessidade de uma luta estrutural da Colômbia. Então, os movimentos sociais, nos últimos anos, eles abriram mão das suas pautas para se posicionar em favor da paz. Então, eles se articularam muitas vezes com outros movimentos para demarcar a necessidade de alcançar a paz para avançar nos outros setores. Então, o movimento estudantil foi um braço muito importante da Marcha Patriótica, que foi um movimento social que eu estudei, que é um movimento social guarda-chuva, que aglutinou diversos setores da sociedade a favor da paz, né? Nessa mobilização a favor da paz. Os colombianos, eles têm muita compreensão da realidade da América Latina, isso é importante, né? A compreensão dessa luta internacional. Eles me ensinaram muito a valorizar a nossa democracia, entender que a extrema-direita mata mais do que a direita, de que a gente tem essas diferenças. Então, eu sempre aprendi muito com o movimento estudantil colombiano, e eles têm uma interlocução muito importante com os outros movimentos sociais. Mas, enfim, Zé Reinaldo, eu acho que para a gente entender a juventude colombiana, é uma juventude que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem perspectiva de trabalho. As últimas reformas que o Ivan Duque propunha tiravam direitos de estágio, direitos do primeiro emprego. Então, atingiam muito a juventude, e por isso eles estão tão presentes, tão organizados e tão politizados nas ruas. Mas é importante lembrar também que eles são muito festivos. Não sei se você viu alguns vídeos, né? Então, eles cantam muitas músicas, eles vão para a rua de maneira festiva e alegre, e nem sempre são bem recebidos, né? A gente tem muitos casos de violência policial. Mas a Colômbia é realmente um país de muita luta e um país apaixonante. E você falou aí de que eles são festivos, eles são muito salseiros, né? Haja salsa na Colômbia, é espetacular, realmente, esse traço cultural que tem o povo colombiano. Mas, Amanda, vamos continuar tentando aprofundar o conhecimento dessa grande jornada de luta que foi de fato uma rebelião popular. Eu pergunto o seguinte, Amanda, houve alguma... Depois, no final, a gente pode fazer um balanço mais geral, mas especificamente em relação a essas reivindicações concretas que você apresentou, tanto as reivindicações do movimento como um todo, como as juvenis, na sua avaliação, houve algum ganho das reivindicações em si? O governo acabou atendendo alguma coisa? Ou ficou tudo
enfim, sem ser atendido? Infelizmente, eu não sei se a gente pode falar em ganhos, né? Porque o governo não teve esse diálogo construtivo, utilizou muito da força do Estado para reprimir as manifestações e pouco dialogou, né? O que teve foi a retirada dessa proposta de reforma tributária, então alguns ministros caíram, mas o que eu destacaria de mais importante, né, que é uma questão mais estrutural na Colômbia, é que o uribismo, o Ivan Duque, sempre construiu na narrativa social de que o grande problema da Colômbia era as Farc e o conflito armado. E hoje a gente tem um acordo de paz assinado na ONU, né? Então as armas foram entregues, e mesmo assim os problemas na Colômbia continuaram e se intensificaram. Então, se eu fosse citar um ganho, a gente tem um ganho contra essa narrativa de criminalização dos movimentos sociais e de que o grande problema da Colômbia seria os movimentos insurgentes. Então, hoje, essa sociedade que vai à rua, ela entende que o grande problema da Colômbia é essa estrutura de poder e o neoliberalismo que está enraizado na sociedade. Então, o uribismo, que é uma força política tradicional na Colômbia, que a gente poderia comparar aí ao fujimorismo, essas forças de extrema-direita conservadoras que têm raiz na sociedade, ele perdeu força nessa última manifestação. Perfeito, Amanda. A propósito, o que é que você poderia nos informar a respeito do que foi a repressão desse movimento? Porque aqui chegavam aquelas imagens de choques, a polícia realmente ali, eles têm aquele esquadrão chamado ESMAD, que é muito violento, atacava durante a noite também, ia buscar os ativistas e os líderes nas suas casas. O que é que você poderia nos dizer em termos do comportamento repressivo do governo de extrema-direita do senhor Ivan Duque? Bom, a grande força policial, né, que fez essa repressão é o SMAD, que é uma polícia na Colômbia, mas ela tem uns traços muito profundos, né, de violência. Então, a Colômbia, ela não teve uma ditadura militar como a gente teve no Brasil e em outros países, mas ela enraizou as práticas de violência em outros organismos, né? Então, a repressão de Estado foi contínua. E o SMAD é um desses braços e realmente aterrorizou os movimentos sociais. Eu tenho alguns dados aqui. Foram 3.798 pessoas violadas, 1.100 lesionados fisicamente, dentre eles 65 lesões oculares graves, 51 mortes, das quais 21 foram na manifestação, 1.200 pessoas foram presas e tem 25 casos de violência sexual promovida por policiais, por forças policiais. Então, se tratando de direitos humanos, eu acho que a Colômbia, ela realmente é um caso a ser analisado, porque a repressão policial é muito intensa, muito frequente, ela tem toda uma inteligência por trás disso, ela é planejada e é articulada pelo Estado, e ela tem essas graves consequências, né? Estamos falando de mais de 50 mortes, tem algumas ONGs que falam em 60 mortes, muitas pessoas desaparecidas, 346 pessoas desapareceram nessas manifestações, muitas vezes são os jovens que desaparecem, e tudo isso é reflexo de uma criminalização da atividade política e do movimento social. Então, a gente tem que lembrar de algumas coisas históricas da Colômbia. Então, na Colômbia, teve os casos dos falsos positivos, né? Que no momento de intensa militarização do Plano Colômbia, os militares matavam pessoas civis e falavam que eram guerrilheiros. E muitas pessoas foram assassinadas dessa forma. Então, hoje, está sendo relembrado muitos casos dos falsos positivos na Colômbia, porque é a mesma lógica, né? Então, a criminalização do movimento social, da atividade política, e depois justifica relacionando ao narcotráfico, alguma outra coisa. São coisas incríveis essas que ocorrem na Colômbia, que você enfatizou bastante. Eu queria, então, aproveitar esse gancho
para fazer uma relação disso com a continuidade da violência na Colômbia após a assinatura dos acordos de paz. Você colocou uma coisa muito interessante. O establishment colombiano, as classes dominantes, os governos, sempre atribuíram que o problema da Colômbia e a violência da Colômbia originava-se na guerrilha. Mas houve um acordo de paz, a guerrilha, a principal guerrilha que havia no país, que eram as Farc, entregaram as armas, converteram-se num partido político. Alguns dirigentes, ex-comandantes da guerrilha, estão atuando no parlamento, porque, segundo o acordo de paz, eles tinham uma cota de parlamentares que assumiram cadeiras ali. No entanto, já faz 5 anos que foram assinados os acordos de paz, e o que a gente recebe de notícias quase que diariamente se refere a assassinatos de ex-guerrilheiros, ex-membros das forças guerrilheiras, que, por força do acordo, deveriam estar reincorporados à vida social e até à vida política e à vida social normal. E os assassinatos são quase que diários de líderes camponeses, de líderes sindicais nas cidades. Enfim, uma violência endêmica que parece que está no DNA da sociedade colombiana ou das classes dominantes colombianas. A gente observa também a presença de paramilitares, que há um imbricamento nessa relação entre forças regulares e forças irregulares. Como que você situa essa problemática 5 anos depois de assinados os acordos de paz? Que perspectivas há, de fato, para que prevaleçam finalmente os direitos humanos na Colômbia e a paz realmente chegue, em definitivo, àquele país? Bom, é um tema muito importante quando a gente fala de Colômbia. Segundo a ONG Indepaz, há mais de 1.090 líderes sociais, líderes ambientais e direitos humanos foram assassinados desde a assinatura do acordo em 2016. Ou seja, o que a gente enxerga é que, mesmo com a assinatura, o acordo não está sendo cumprido. E essa é uma das grandes pautas das ruas, né? O cumprimento do acordo de paz e a justiça social. Mas para falar do que é o acordo de paz e a importância dele, eu vou ter que voltar um pouquinho na história da Colômbia. Então, o Uribe, ele é um grande nome na Colômbia e ele representa essa lógica da necessidade do extermínio da guerrilha, né? Então, ele teve governos que intensificaram muito a militarização e a guerra e o conflito. O Santos, ele era o afilhado político do Uribe e ele foi eleito em 2010. Mas no primeiro dia, né, como presidente, ele sinalizou que ele tinha a intenção de construir um acordo de paz. E nesse momento que ele queria construir o acordo de paz, ele rompe com o uribismo e o Uribe começa a construir uma campanha anti-acordo de paz. Então, o Uribe é uma figura muito importante porque ele representa o não cumprimento do acordo de paz. Então, em 2010, o Santos sinaliza que ele quer construir esse acordo de paz e ele só consegue a assinatura em 2016, né, no final de 2016. Antes disso, ocorre um plebiscito. E esse plebiscito foi algo muito confuso, porque foi uma das primeiras experiências da América Latina com fake news. Então, a pergunta do plebiscito é: você é a favor da paz? E, infelizmente, o não ganhou, porque eles conseguiram relacionar a pauta da paz com as pautas conservadoras, e essa extrema-direita ganhou, mas, mesmo assim, um acordo de paz foi assinado em 2016. O governo do Santos não conseguiu implementar, e implementar é algo muito importante, porque, como você falou, é a anistia política dos ex-combatentes, mas também a substituição econômica do plantio da coca por outros cultivos, também muitas transformações jurídicas da Constituição colombiana. Então, seria uma repactuação da sociedade colombiana. E essa implementação não foi realizada pelo Santos. E em 2018, teve uma eleição muito polarizada no tema do acordo de paz, em que tinham 2 candidatos. O Gustavo Petro, que representava o cumprimento do acordo de paz, e o Ivan Duque, que era o nome do Uribe, e representava o não cumprimento, o não avanço do acordo de paz.
O Ivan Duque ganha numa eleição super polarizada, acirrada, com muita fake news, e desde então ele cumpre, né, com esse compromisso político de rasgar o acordo de paz e não cumprir. Então, o que acontece hoje nos movimentos sociais é a pressão pelo cumprimento, pelo respeito desse acordo que foi costurado na sociedade e que hoje a sociedade colombiana sinaliza que ainda acredita na paz. Então, quando eles vão às ruas, né, pedir pelo cumprimento do acordo de paz, pedir pela justiça social, é uma sinalização da sociedade colombiana que eles ainda acreditam na possibilidade dessa construção. Então, é um tema que atravessa décadas na Colômbia e que é extremamente importante para a gente entender as manifestações, porque o acordo de paz está por detrás de todo esses levantes populares, com certeza. Perfeito, Amanda. Muito esclarecedora a explicação que você dá e essa inter-relação que há entre o não cumprimento do acordo de paz, a criminalização do protesto social, dos movimentos sociais e essas manifestações que acabam tendo uma relação direta também com a percepção de um setor da sociedade sobre a necessidade de pôr fim a esse estado de coisas. Nesse sentido, Amanda, eu queria ainda abordar contigo a projeção política, o reflexo político de tudo isso no quadro político-eleitoral do país. Nós teremos eleições presidenciais no primeiro semestre de 2022. Como você acha que esse cenário todo de conflito social poderá se refletir na campanha eleitoral e, portanto, no embate político de 22, tendo em vista esse desafio de democratizar definitivamente este país latino-americano? Bom, é importante destacar que a Colômbia ela nunca teve, né, um governo progressista. Então, enquanto a América Latina viveu a onda rosa, a onda progressista, a Colômbia não teve essa experiência. Então, eu acho que a Colômbia e o Chile, eles nos trazem, né, essa experiência, um laboratório do estopim do neoliberalismo, até onde o neoliberalismo consegue chegar. E esses dois países estão trazendo muitas respostas das ruas. Então, é muito importante a gente observar esses cenários. Mas a disputa eleitoral ela vai ser uma disputa muito difícil, né? Eu escutei de um líder estudantil que eles vão às ruas não é pela eleição, eles vão às ruas buscar transformações estruturais para que a sociedade colombiana consiga sustentar as transformações necessárias, né? Porque só uma vitória não significaria transformação, vai precisar ter rua. Então, o elemento das ruas é algo muito importante na conjuntura atual da Colômbia. Então, o que se desenha para 2022 é que a esquerda tenha, pela primeira vez na história da Colômbia, a possibilidade de chegar ao poder pela democracia, né? Porque a Colômbia ela teve uma história da luta armada, né? Então, que interpretava o Partido Comunista, as forças de esquerda interpretavam a possibilidade de chegar ao poder pela via da Revolução Armada. Hoje, existe a possibilidade de chegar ao poder pela democracia. Mas é muito difícil o contexto político da Colômbia, porque a gente sabe que é uma elite muito forte, é uma elite muito pequena, são poucas famílias poderosíssimas, que têm, né, um poder financeiro surpreendente, né, uma das elites mais fortes da América Latina. Então não vai ser uma eleição fácil. A esquerda colombiana está adotando uma estratégia muito interessante que eles estão chamando o pacto histórico, né? Que eles decidiram que eles vão fazer uma consulta na esquerda e apenas com um nome para a eleição, para eles não se dividirem. Que essa seria a única chance deles conseguirem ter uma inflexão política, né, na história da Colômbia. Então, esse pacto histórico entre os partidos de esquerda e de centro-esquerda vai tirar um nome e todos vão apoiar. Hoje, na Colômbia, existe essa polarização, né?
então, do uribismo. O Ivan Duque, ele realmente não tem uma força política, né? A figura dele não tem uma força política. A força política por detrás dele é o uribismo. Então, existe uma polarização nesse cenário político da Colômbia. Então, vai ser muito importante que a esquerda consiga fazer esse diálogo mais amplo. Então, acho que essa estratégia que eles estão adotando de se unir vai ser muito importante para 2022. Mas, com certeza, é um cenário em aberto. A gente não pode ser muito otimista, mas eu acho que esse elemento das ruas ele vai ser importante para o processo eleitoral e também para as transformações futuras na política colombiana. Perfeito, Amanda. Nós estamos aqui entrevistando a Amanda Harumi, que é professora de Relações Internacionais na Fundação Santo André, em São Paulo. Ela que é mestra e doutoranda em Relações Internacionais pelo PROLAN, da Universidade de São Paulo, e diretora de Relações Internacionais da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Uma conversa muito esclarecedora, argumentos muito convincentes, informações riquíssimas para o nosso público aqui da TV 247. Eu lhe pergunto, Amanda, se você teria algo assim a acrescentar, se você queria fazer algum arremate, por exemplo, um balanço final dessas manifestações, dessa grande jornada de luta na Colômbia. Fica o microfone aqui da TV 247 à sua disposição para essa conclusão final sobre todo esse cenário que a gente acabou de escutar você. Bom, como uma internacionalista, eu vou destacar, né, a importância da gente entender essas conjunturas, né, essas transformações sociais que estão acontecendo na América Latina. Então, as experiências positivas das ruas na Colômbia, no Chile, para a gente entender também o que é o Brasil dentro da América Latina. Então, é muito difícil a gente entender a política brasileira e conseguir desenhar, né, os nossos posicionamentos sem relacionar o que está ocorrendo na conjuntura latino-americana. Então, na minha opinião, a Colômbia ela é o país dos extremos. Então, a extrema-direita lá mata muito, persegue muito, é histórica, tem forças, tem muito latifúndio. A esquerda é extremamente politizada, a esquerda construiu a luta armada, então tudo é extremo na Colômbia, né? Mas ela é um laboratório político muito importante para a América Latina, porque por mais que essa esquerda tenha sido perseguida por décadas, ela ainda existe. E ela ainda é composta por muitos elementos importantes. Então, estudar a Colômbia é estudar os extremos da América Latina. Entender o que é a extrema-direita da Colômbia nos leva a entender o que é a extrema-direita brasileira também. Então, é muito importante que a gente faça esse exercício de olhar os outros países para entender um pouco da nossa conjuntura política. Muitíssimo obrigado, Amanda. Essa nossa conversa foi muito esclarecedora. E eu tenho certeza de que você será convidado outras vezes aqui na TV 247. Nós temos alguns programas de acompanhamento da conjuntura internacional. Temos toda quarta-feira, por exemplo, às 10 da manhã, o programa O Mundo Como Ele É, que fazemos na companhia do professor Lejane Miranda, nosso colega, porque ele é especialista também em política e relações internacionais. E aos sábados, às 3 da tarde, eu tenho um programa que se intitula Semana no Mundo, em que a gente faz um balanço reflexivo sobre os principais acontecimentos da semana. Então, pode reservar aí os seus horários que você será convidada outras vezes, porque você tem muito a dizer e a explicar e ensinar ao público da TV 247. Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua presença e até uma outra oportunidade. Obrigado a todos os que nos acompanham aqui na comunidade de internautas da TV 247. Um abraço, Amanda, um abraço a todo o nosso público. Um abraço, muito obrigada.